Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Tem camisetas, moletons, bonés, o nosso livro Assombrado, a história do canal e também do casal, e tem a caixa assombrada, ok? Não perca! E vamos dar início a esta coletânea de relatos de hoje. E o primeiro relato é este daqui. Eles batiam na porta. É uma moça que nos conta, lembrando que todos os nomes já estão trocados. Oi, Ana, Matheus e assombrados. Meu nome é Fulana, tenho 29 anos e sempre tive uma certa mediunidade. Já vi algumas coisas, vivo sentindo que não estou sozinha e tenho um sexto sentido aflorado. É de família, sabe? No final de 2017, terminei um namoro tóxico, daqueles que nos deixam para baixo e, por consequência, com a energia baixa. Como eu e o ex-embuste íamos viajar no Natal e pelo término do namoro isso não aconteceu, passei o Natal sozinha em casa, pois meus pais viajaram e eu não quis ir junto por não estar bem emocionalmente. Acordei no dia 23 de dezembro com uma enxaqueca daquelas, mas por ser da área médica, me automediquei e deitei para ver se passava. Foi aí que tudo começou. Eu estava deitada, ainda com dor, não estava dormindo e nem sob efeito do remédio, pois eu tinha acabado de tomar. De repente ouvi como se uma multidão de gente batesse com muita força na porta do meu quarto, que é de madeira, e o som era alto e assustador. Consegui sentir que era muita gente e que não era coisa boa, não. Com medo e já sabendo que não era gente viva ali, comecei a rezar e tapei os olhos. Muito adulta e corajosa, é claro. Em poucos minutos as batidas cessaram. E ao abrir um pouquinho os olhos, eu vi a minha avó materna, que faleceu em 2010, segurando a porta. Ela estava de costas para mim e de frente para a porta, com os braços estendidos, como se estivesse segurando a porta e evitando que aquilo entrasse. Quando eu abri totalmente os olhos, ela sumiu e tudo aquilo tinha parado. Ana do céu, que medo! Isso durou poucos minutos, mas parecia uma eternidade. Na mesma hora eu levantei da cama, mesmo ainda estando com dor, agradeci a minha avó, tomei um banho e decidi não abaixar a minha energia de novo por ninguém, muito menos por um embuste daqueles. Passei o resto do dia bem e isso nunca mais aconteceu. Outras coisas sim, mas não igual a isso. E que futuramente eu vou enviar o relato para vocês. Muito obrigada, um beijo para você. Olha que interessante, a avó dela, falecida, estava lá impedindo que sabe-se lá o que era aquilo lá fora. Será que era um monte de espíritos que queriam se aproveitar dessa baixa vibração dela, dessa deprê que bateu nela, né, pós-término de namoro, aquilo tudo queria entrar, mas eles batiam e queriam entrar e não entravam porque a avó estava evitando que aquilo fosse lá sugar ela e piorar ainda mais as coisas. Aí isso faz a gente pensar o que acontece à nossa volta que a gente não enxerga quando a gente tá down, né? Quando a gente tá assim para baixo, tá naquela tristeza, ou naquela fúria, naquela raiva. E se não tiver ninguém para segurar a porta pra gente? A gente tem que sempre tentar se manter elevado. Próximo relato. Uma noite de terror. E é um moço que nos conta. Olá, Ana, meu nome é Fulano, tenho 21 anos e vim contar um relato que aconteceu comigo mesmo. Na verdade, já me aconteceu muitas coisas desde quando eu era pequeno. O que eu vou contar agora aconteceu em 2017. Eu morava junto com meu pai num hotel. No mês de agosto, lá ficava vazio, sabe? Sem ninguém mesmo. Só nós. Nesse mês, o movimento ficava muito fraco. O hotel tinha 34 quartos e era de 2 andares. Era muito grande. Como o movimento estava fraco, não podíamos pagar para alguém trabalhar à noite como vigilante, então eu é quem ficava.
Numa certa noite, mas você, com quantos anos? 17, 18, aquela fazendo as contas. Uma certa noite, por volta das 3 da manhã, as camas dos quartos do andar de cima começaram a se arrastar. Era como se estivessem trocando uma cama de lugar. O pior é que nessa noite não havia ninguém no hotel. Só eu. Resolvi subir e fui dar uma olhada de quarto em quarto e estava tudo normal. Na noite seguinte, às 3 da manhã, começou tudo de novo. As camas começaram a se arrastar, mas dessa vez havia risadas nos quartos. Subi para verificar e quando eu estava no segundo corredor, as camas pararam. Mas as risadas continuaram. Mesmo assim, eu abri todas as portas e olhei quarto por quarto. Do nada, as luzes do andar de cima apagaram. Então, eu vi 2 pessoas no corredor que corriam em direção à lavanderia. Eu só pude ver, porque a lâmpada da escada estava... eu só pude ver porque a lâmpada da escada estava acesa. Apenas as do corredor estavam apagadas. Quando eu vi aquelas 2 pessoas correndo, eu fui atrás na hora. Chegando lá, vi apenas uma mulher na laje onde eram estendidas as roupas de cama. Ela estava sentada em cima de um muro que dava acesso para uma vila de kitnets. Na hora eu fiquei paralisado. E foi nesse momento que ela se jogou para trás. Eu corri e olhei por cima do muro. E não havia ninguém ali. No outro dia, pensei muito no que havia acontecido, ou no que eu havia visto, mas eu não contei nada para ninguém. E até hoje vocês são os primeiros para quem eu conto essa história. Um beijo para você, muito obrigada então por compartilhar essa história. Será que você viu uma impressão? Será que você, uma impressão no local de algo que um dia aconteceu, Será que aconteceu de alguém fazer isso no passado, nesse lugar? Procure saber da história do local, se tem alguma coisa assim ou não. Era um espírito querendo chamar atenção ou o quê? Ou era outra dimensão? Cruzando com a nossa. Próximo relato. Cabra cega no sítio. E é uma moça que nos conta. E eu mordi a boca. Oi, Ana, eu me chamo fulana. E esse relato acredito ser o menos assustador dos quais já passei. Eu tinha por volta de uns 11 anos. Estava na casa dos meus avós, no sítio. Lá morava um primo, que vou chamar aqui de Pedro. Minha irmã, que vou chamar de Nathalie, e uma prima, que foi visitar os meus avós, e que vou chamar aqui de Luana. Eu, minha irmã e meu primo Pedro sempre fomos bem próximos. E naquele dia tivemos a brilhante ideia de brincar de cabra cega no escuro. A brincadeira estava fluindo normalmente até chegar a vez do Pedro vendar os olhos e nos procurar no escuro. Foi nessa hora que eu vi a silhueta de uma pessoa no canto da cama. Achei que era minha irmã ou minha prima. Fiquei quietinha no outro canto, segurando o riso. E o espirro. Não segurei, eu espirrei. Bom, eu fiquei no canto, quietinha lá no outro canto, segurando o riso. Foi quando meu primo, que já nos procurava, perdeu a paciência e disse: eu cansei, cadê a Larissa? Minha prima foi na direção... Quem que era a Larissa? Não sei. Minha prima foi na direção daquele vulto branco no canto, pensando ser a Larissa, e passou a mão por aquilo, dizendo: Como assim? Não é a Larissa? E eu, espantada, pensei que era uma de nós, mas não era. Todos, tirando o meu primo, conseguimos ver aquele ser que era a única coisa que se via naquela escuridão, toda bem... que era a única coisa que se via naquela escuridão toda, bem no canto. O Pedro não via nada, pois ele continuava vendado. E ficamos assustadas quando percebemos que não era nenhum de nós. Então acendemos as luzes e corremos para contar aos nossos pais. Nós estávamos eufóricos e assustados. Assim que contamos, o meu avô disse que poderia ser o nosso tio-avô querendo brincar conosco, pois ele havia falecido recentemente. E naquele quartinho estava o fogão que era dele, pois o meu avô o guardava lá. Também disse para não ficarmos com medo, mas é óbvio que nós ficamos, né? Nem preciso dizer que eu nunca mais brinquei no escuro.
Gente, tem outros relatos de galera brincando de esconde-esconde e acaba vendo uma pessoa que não está no meio deles, que você não sabe de onde veio essa pessoa. Essas brincadeiras no escuro, por isso que uma vez eu tava lá brincando, fui me esconder, brincando com as crianças de esconde-esconde, me escondi num lugar meio escuro, falei, aqueles não vão entrar porque tá escuro. Mas quem quase saiu de lá correndo fui eu, não vi nada, mas fiquei com medo de ver. Né, vai que tem um negócio, vai que começa a brincar alguma coisa aqui comigo no escuro, hein, vou sair daqui. Eu desisti de brincar, gente. Na verdade, fiquei com medo de ficar no escuro. Ai, pode acontecer. Próximo relato. A aparição do bebê. É uma moça que nos conta. Oi, Ana e assombrados. O relato que eu tenho para contar aconteceu com a minha tia, quando ela alugou seu primeiro apartamento. Maria morava com sua mãe e, por querer sua independência, resolveu alugar um apartamento para morar. Ela procurava por um que fosse pequeno, já que ela moraria sozinha e não precisava de muito espaço. Rapidamente, ela encontrou um que seria perfeito. Quando sua irmã Joana foi conhecer o apartamento e dar a sua opinião a pedido de Maria, ela alertou. Maria, esse apartamento é muito esquisito. É frio e escuro. Isso aqui não tá legal, não. Mas ela não deu ouvidos, já que estava em uma boa localização e o preço era muito bom também. Era no térreo e a janela do seu quarto dava para o estacionamento do prédio. A mudança aconteceu e nos primeiros dias ela estava feliz e tranquila por ter o seu cantinho. Conforme os dias iam passando, coisas estranhas iam acontecendo. Além do frio constante que nunca passava, mesmo sendo verão, as portas e janelas estalavam e parecia que sempre tinha alguém observando. Quando ia dormir, sempre era acordada no meio da noite, como se alguém a sacudisse e falasse o seu nome no ouvido. Em uma noite, ela chegou cansada do trabalho, tomou um banho, comeu alguma coisa e foi dormir. Por estar cansada, deitou com o braço para fora da cama e, no meio da madrugada, acordou com alguém lambendo a sua mão. Ela foi despertando sem entender se eram lambidas ou mordidas nos dedos. Assim que acordou completamente, com muita cautela, espiou para baixo para ver o que estava mexendo em sua mão. E foi a pior visão de sua vida. Lambendo seus dedos estava um bebê, totalmente nu e em posição de gatinho, mas com um detalhe: a sua cabeça era de um cachorro. Desesperada, ela levantou em um salto e acendeu a luz, mas já não havia mais nada ali. Ela não dormiu mais aquela noite, arranjou outro apartamento e se mudou dias depois. Isso aconteceu já tem uns 10 anos e até hoje o apartamento permanece vazio, pois ninguém fica mais do que um mês ali. Credo, o que é isso? Parece um bebê pelado de quatro, mas com cabeça de cachorro. O que fizeram nesse apartamento, hein? Que foi evocado, criado ali, que tem essa... Gente, se alguém souber explicar, comenta aí, por favor. Próximo relato. Meu esposo e eu fomos para outra dimensão. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é Fulana. A história que eu vou contar é uma história real que aconteceu comigo e com meu esposo. Em 2019, saímos para o shopping aqui de Fortaleza. Jantamos, fizemos nossas compras e na volta começamos a ver casas e lugares que nunca tínhamos visto na vida. As casas eram velhas, tipo aquelas casas dos anos 40, anos 50. Havia pessoas sentadas na calçada, o ambiente era sombrio, ou melhor, era tudo cinza. Pedimos informação a algumas pessoas que estavam na calçada de um bar. Nenhuma delas respondeu. Todas estavam com cara fechada, uma cara de observação, sabe? E as roupas eram muito sujas. Tudo muito esquisito. Todas as ruas que entramos eram sem saída. Os nossos celulares estavam sem sinal. Ligamos o GPS, mas não funcionava. Meu marido começou a se desesperar. Nem o som do carro funcionava mais, nem o som.
Nem o som do carro funcionava mais. Só sei que andamos muito e nada de encontrar o caminho de casa. Olha, eu tenho certeza absoluta que fomos parar em outra dimensão. Até o relógio de pulso parou também. Ana, não gosto nem de lembrar do que aconteceu. Eu comecei a chorar e comecei a clamar por Deus para ele nos libertar daquele lugar. Na hora que olhamos para frente, do nada, estávamos em cima do supermercado próximo de casa. Sentimos um alívio muito grande. Foi uma sensação horrível que eu não desejo a ninguém. Os celulares, tudo voltou ao normal depois. Até o rádio do carro voltou a funcionar. E quando olhamos a hora, já era mais de 11h30 da noite, sendo que quando saímos do shopping não era nem 8 horas da noite. Foi uma experiência surreal. Meu marido não acreditava, mas depois do ocorrido, agora até me acompanha ao centro espírita. Eu sou espírita há mais de 20 anos. Gente, que interessante essas histórias, né? De que você tá num lugar, de repente você vai para um lugar, mas esse lugar é um que a galera descreve, é tudo muito parecido, né? O pessoal descreve esse lugar aí estranho, esse povo estranho. Tem algum lugar que tá entrando em conflito aí com a nossa dimensão. E aí eu não sei porquê, o que ocorre, né? A gente, de repente, passa pro lado de lá. Estranho. Já aconteceu com você? Conta o relato pra gente. E vamos ao último relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este daqui. O poltergeist da minha casa. E é uma moça que nos conta. Oi, Ana, sou fulana, tenho 29 anos. E assim que me casei, eu vim morar nessa casa que eu moro hoje. Com o meu marido e com os meus filhos. Não tínhamos muitos móveis e a maioria foi tudo ganho. Ganhamos tudo, né? A maioria nós ganhamos. Ganhamos também um fogãozinho velho de 4 bocas. Era desses que liga no botão e dá um barulhinho de eletricidade, sabe? Porém, essa função não estava funcionando. Ele tinha o cabo para ligar na tomada, mas não tinha aquela parte da fonte que encaixa na tomada. Então, deixávamos o cabo enrolado atrás do fogão. Gente, eu juro por Deus que sempre ouvíamos, na parte da manhã, o bendito fogão fazendo aquele barulho de eletricidade, como se alguém apertasse o botão, sabe? Aquele tá pra ligar. É isso? Aquele tá. Que aí liga o fogo? Gente, mas é impossível. O trem nem ligado na tomada estava. Bom, contei para minha irmã que não acreditou em mim e acabamos deixando isso para lá. Um outro dia, ela chegou cedo para cuidar da minha filha, pois eu ia trabalhar, e se deitou com a bebê para esperar que ela acordasse. Foi quando minha irmã saiu em disparada daqui com a criança debaixo do braço. Nunca mais ela quis cuidar da minha filha aqui. Pegava a bebê e levava para casa dela. Disse ela que também ouviu o fogão fazendo aquele barulho. Mas, Ana, não era só o fogão que fazia essas coisas. A minha máquina de lavar também fazia esse barulho. Como assim, o mesmo barulho? E também acendia a luz do painel sozinha. Outra vez, uma prima minha veio em casa fazer a minha unha. Contei para ela sobre os estranhos acontecimentos com os eletrodomésticos. Ela não desacreditou, ficou até com um pouco de medo. Ficamos conversando e esquecemos o assunto, mas chegou a hora de passar o esmalte nas unhas. Então ela pediu para que eu desligasse o ventilador que estava do nosso lado ali. Eu desliguei no botão, ela começou a pintar minhas unhas. E do nada o ventilador, que nunca havia dado nenhum defeito... O ventilador que nunca havia feito nenhum tipo de movimento estando desligado, começou a fazer barulho de motor querendo funcionar. E a hélice começou a girar com dificuldade. Mas o trem estava desligado, gente. Arranquei ele da tomada. Esse fato foi bem intrigante porque o ventilador nunca mais fez nada desse tipo. No momento, os eletrodomésticos estão tranquilos, nada mais aconteceu. Eu espero que continuem assim. Um beijo pra você, obrigada. Primeiro que eu penso são alguma coisa na eletricidade da casa, porque eram todos objetos de eletricidade. Se bem que o fogão, ela diz que nem na tomada estava.
e fazia aquele barulho. Será que um curto-circuito, um curto-circuito não, molhar algum ponto ali, se algum botão foi molhado, sei lá, alguma coisa assim? Mas sem estar na tomada, também a máquina de lavar com o painel ligado, será que é alguma coisa na rede elétrica? Quem entende melhor aí desse assunto, diga para nós se é possível isso. De ter alguma coisa na rede elétrica da pessoa que os eletrodomésticos podem dar umas ligadas assim, sem querer. Mas e aí quando não tá ligado na tomada? Pode ter algum resquício de eletricidade dentro dele? Ou não. Ou tinha alguma força, algo por ali que parece que quando chegava perto, ligava os negócios, não é? Alguns dizem que às vezes a própria pessoa pode fazer isso. Mas se ela não estava em casa, então não era ela, né? Que fez isso, que faria isso, alguma coisa com ela. Alguma força que estava na casa, algum espírito que chegava perto e fazia com que essas coisas ligassem, porque ela não relata nenhuma outra coisa acontecendo. Por exemplo, a cadeira arrastou, nada que fosse fora da eletricidade, né? Isso daqui andou, o prato, o copo andou, nada. São essas coisas com eletrodomésticos. O que mais que eu ia falar? Bom, não lembro, mas se alguém quiser tecer um comentário aí que entende mais disso, comente, sempre com respeito, por favor, ok? Mas muito interessante, a gente só fica tentando aqui achar uma explicação pra depois falar, cara, foi estranho mesmo, né? Mas é claro que se o negócio já tá fora da tomada, é estranho. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Vai começar a alergia, vou começar a espirrar. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!